Vamos mergulhar direto numa das negociações mais tensas de toda a história. É preciso imaginar o cenário: um império gigantesco, poderoso, prestes a esmagar a última cidade de um reino. Só que olha que interessante, a primeira batalha não foi travada com espadas ou flechas, mas com palavras. Estamos falando de um cerco onde a arma mais perigosa era, sem dúvida, a psicologia. E essa é a grande questão, não é? O que aconteceu ali nos muros de Jerusalém é uma verdadeira aula de guerra psicológica. Um duelo onde cada frase, cada palavra, era uma arma apontada para quebrar o moral de um povo inteiro. Então, como exatamente isso funciona? Como se faz uma coisa dessas? É o que a gente vai descobrir. Ok, vamos montar o cenário. O ano é 701 a.C. O Império Assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, um cara conhecido por ser implacável, está varrendo tudo que vê pela frente. Todas as cidades fortificadas de Judá já caíram. Só resta uma de pé, a capital, Jerusalém, o último foco de resistência. E a diferença de força aqui é gritante. De um lado, uma superpotência, que estava acostumada a devorar nações, do outro, um reino minúsculo, acuado. É só tentar se colocar no lugar do rei Ezequias, olhando pela muralha e vendo o exército mais temido do mundo montando acampamento. A esperança era quase zero. E aqui que a história fica fascinante. Em vez de partir para um ataque direto, o rei assírio envia seu principal negociador, um oficial com o título de Rabsaqué, para exigir a rendição. Do lado de Judá, os três principais oficiais do rei vão ao seu encontro. A batalha de palavras está prestes a começar. O Rabsaqué não perde tempo com formalidades. Ele parte direto para um ataque psicológico, cada palavra calculada nos mínimos detalhes. E o primeiro alvo dele é certeiro: a confiança que Judá tinha em seus aliados políticos e militares. E olha só a crueldade genial dessa primeira jogada. O Rabsaque não só zomba da rebelião de Ezequias, como ataca o principal aliado, o Egito. A metáfora é poderosa. Ele não diz só que o Egito é fraco, ele diz que o Egito é uma cana quebrada, que vai espetar e ferir a mão de quem tentasse apoiar nela. O interessante aqui é que isso vai muito além de um simples insulto, né? A tática é isolar Judá. É fazer o povo lá dentro pensar que sua única esperança de ajuda externa não só é inútil, como é, na verdade, perigosa. É o primeiríssimo passo para criar aquela sensação de abandono completo. E o ataque continua. Logo em seguida, o Rabsaqué faz uma oferta que é pura humilhação. Isso nem é uma proposta de verdade. É um jeito cruel de esfregar a fraqueza militar de Judá na cara de todo mundo. É como se ele dissesse: vocês são tão insignificantes que, mesmo que eu desse os cavalos, vocês não teriam nem gente para montar neles. A arma aqui é a vergonha, a humilhação total. Bom, depois de destruir a confiança nos aliados e no próprio exército, o Rabsaqué eleva o nível do jogo. Agora, ele vai mirar no coração da resistência de Jerusalém, a fé do povo no seu Deus. E essa, meus amigos, é uma jogada muito, mas muito arriscada. E aqui a gente vê que o cara é brilhante. O Rabsaqué mostra que fez o dever de casa. Ele sabia das reformas religiosas do rei Ezequias, que tinha destruído altares fora de Jerusalém para centralizar o culto. O negociador assírio pega essa informação e a distorce, insinuando que Ezequias, na verdade, ofendeu o próprio Deus. A ideia era criar uma crise de fé entre o povo e seu líder. E aí vem o golpe de mestre, o ponto alto do ataque à fé. O Rabsaqué faz a afirmação mais audaciosa que alguém poderia fazer. Ele diz que o próprio Deus de Judá ordenou a invasão assíria. Basicamente, ele está dizendo: o inimigo aqui não sou eu sou só a ferramenta do Deus de vocês, que está furioso com o rei de vocês. Vamos parar para pensar no impacto psicológico disso. Ao dizer que tem um apoio do Deus de Judá, o Rabsaqué tenta transformar a maior força daquele povo, a sua fé, na sua maior fraqueza. Afinal, se o próprio Deus está contra, a quem se pode pedir ajuda? Resistir se torna não só inútil, mas um ato contra a vontade divina. É genial. Nesse momento, os oficiais de Ezequias percebem o tamanho do perigo. O discurso do Rabsaqué não era para a elite, não era para eles. Era para os soldados e para o povo comum que estavam ouvindo tudo lá de cima da muralha. Eles tentam desesperadamente controlar a situação, mas a tentativa vai dar muito, muito errado. Os oficiais de Judá fazem um apelo quase desesperado. Por favor, fale em aramaico, a língua da diplomacia, para o povo não entender. Só que o Rabsaqué fareja a fraqueza e vê ali uma oportunidade de ouro.
Ele não só recusa, como aumenta o volume e começa a gritar diretamente para o povo no muro, em hebraico, a língua que todos ali entendiam perfeitamente. E aqui, a tática muda da água para o vinho. Acabou a sofisticação, agora é terror puro. O Rabsaqueh usa as palavras mais gráficas e chocantes que ele consegue encontrar para descrever os horrores de um cerco. O objetivo? Claríssimo: causar pânico e fazer o povo se virar contra o próprio rei. E depois do chicote vem a cenoura. O Rabsaqueh oferece um acordo tentador de paz e prosperidade. Ele fala: rendam-se e cada um vai poder comer da sua própria videira. Só que a pegadinha tá na letra miúda. Até que eu venha e os leve embora. A política síria padrão era deportação em massa. Aquela promessa de paz era, na verdade, uma sentença de exílio disfarçada. E para fechar com chave de ouro, o Rabsaqueh apresenta a sua prova final. Ele começa a listar todas as nações que os assírios já tinham conquistado e joga a pergunta no ar: onde estavam os deuses deles para salvá-los? A mensagem é brutalmente clara: nenhum deus conseguiu nos parar até hoje, porque o de vocês seria diferente. Depois dessa avalanche de ameaças, insultos, manipulação religiosa e promessas falsas, um silêncio pesado paira no ar. Todos os olhos se voltam para o povo na muralha. A cidade inteira prende a respiração. Como eles vão responder a um ataque psicológico tão completo e devastador? E a resposta é, simplesmente, a contra-estratégia mais poderosa e inesperada de todas. O rei Ezequias tinha dado uma única ordem ao seu povo antes de tudo aquilo começar: não respondam, nenhuma palavra, silêncio absoluto. E o povo obedeceu. É preciso pensar na força que isso exige. Mesmo com todo o medo, com todas as provocações, ninguém gritou de volta. Ninguém discutiu. Eles simplesmente negaram ao Rabsaqueh aquilo que ele mais queria: uma reação. O silêncio deles foi um ato de disciplina, de unidade e um desafio ensurdecedor. A cena termina com os oficiais de Ezequias voltando para o palácio. Eles não deram nenhuma resposta ao inimigo, mas suas roupas rasgadas, um sinal de profunda angústia e luto, diziam tudo. Eles sabiam da gravidade da situação. A batalha de palavras tinha acabado, mas a crise real estava só começando. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental. O Rabsaqueh usou todas as armas verbais do seu arsenal. Judá respondeu com um silêncio poderoso. Mas o exército assírio continua lá fora. A ameaça não sumiu. O ataque psicológico foi neutralizado, por um momento. Mas e agora? A decisão final está nas mãos do rei Ezequias. O que um líder faz quando as palavras acabam e a violência está prestes a começar? A resposta a essa pergunta, bom, é o que define a história.